A infância de Ed foi marcada pela pobreza, violência, vícios e pela vida nas ruas. Vontade de morrer e raiva foram sentimentos muito comuns dessa fase de sua vida. No programa de hoje, você vai conhecer a história de superação e transformação que Ed viveu. Confira agora a história de um milagre. Talvez você não tenha se identificado com a infância que Ed viveu, mas talvez por alguma razão você não se reconheça como um bom motivo para viver. E no programa de hoje, na nossa conversa, você vai descobrir que sim, você é um bom motivo para viver. Para falar sobre esse tema, para a gente poder conversar um pouquinho, eu já estou aqui com o Guilherme, muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço pelo convite, Thalita. E com o Dr. Lucas, que está aí sempre o nosso parceiro, trazendo uma reflexão também para a gente aqui. Obrigado, mas obrigado pelo convite. E como eu falei, né, Lucas, Guilherme, talvez a pessoa que está em casa pode pensar assim, nossa, mas que história difícil, que momento, que situação. E será que tem esperança numa situação como essa? Ou conhece alguém? Ou talvez não, talvez a pessoa está vivendo já tranquilo, mas não vive a totalidade do que Deus tem para a gente, como vida em abundância, né? Como Ele diz para que nós viveríamos. Então, para a gente poder já colocar o Ed na nossa conversa, vamos conferir um pouquinho sobre como foi essa infância. Minha infância foi bem complicada, igual muita infância de muitos brasileiros. Nasci de uma periferia, uma comunidade, e eu tive uma família que era muito pobre. A minha casa só tinha um cômodo e um banheiro. Minha mãe cuidou de 7 filhos sozinha, nunca conheci o meu pai. Mas a nossa situação de vida era uma situação muito precária, que muitas das vezes não tínhamos o que comer, fazia uma refeição só por dia. Sou filho do meio. A situação minha com a minha mãe, desde os meus 7 anos de idade, que eu sobrevivo, que eu cuido de mim. Material escolar foi eu que comprei, vendendo pipoca e picolé nas ruas de Belo Horizonte, ali mais ou menos na Praça da Estação. Então, desde os meus 7 anos de idade que eu cuidei de mim. Mas quando chegou na parte da minha adolescência, aos 13, 14 anos, eu comecei a conhecer o que é verdadeiramente a vida, até mesmo a sua forma de expressar. E eu tinha um conflito dentro de casa com a minha mãe, eu não aceitava aquela situação de pobreza, aquela situação caótica, eu não tinha um carinho dentro de casa, até mesmo minha mãe não tinha tempo para dar esse carinho. Minha mãe trabalhava como gari, uma profissão digna e honrada, a qual sustentou a casa inteira, mas ela era muito truculenta também na época. E eu não tinha um diálogo dentro de casa. Aí a palavra que saiu da boca da minha mãe foi uma palavra pesada. Ela falou assim, você já é um homem, vai embora de casa, vai dar um jeito na sua vida, some, para de me dar trabalho. Aí eu saí com aquele pensamento, igual muitos jovens hoje têm um pensamento, eu vou embora, mas você vai sentir a minha falta. Quais são as necessidades fundamentais que uma criança com 7 anos de idade, ela precisa ser atendida? A sua pergunta é extremamente importante, relevante, dentro de uma condição que a gente tem enquanto país, né, como eles mesmo colocou. A gente está dentro ainda de estatísticas extremamente ruins quando a gente pensa em valorização da infância. É claro que são muitos dos recursos necessários, mas o básico a gente tem que ter alimentação, educação, afeto e sensação de segurança. São coisas que são importantíssimas na formação, porque não é só um crescimento no sentido orgânico, no sentido de uma condição de saúde e higiene, mas um sentido da sua formação emocional, de ser aceito, de ser estimulado, de ser incentivado, de ser acolhido, de ser, claro, também corrigido e ensinado. Então, são valores que a gente olha no conjunto deles hoje. Como que isso falta? E isso não é privilégio de condições sociais. Claro que as condições sociais pioram e agravam muito esse quadro, mas não é um privilégio, infelizmente, de questões sociais. Vemos isso em famílias abastadas, vemos isso em lares onde houve uma educação, uma formação, escola, erudição, e falta muitas vezes o básico nessa questão do afeto, de uma disciplina adequada, de uma correção nesse sentido que equaliza, né, o tanto que eu forneço e o tanto que eu cobro.
E quais são os reflexos, doutor Lucas, de não ter esse básico que ajuda a fundamentar ali uma base de segurança, de proteção, de afeto para essa criança? Aí a gente vê muitos problemas de vários adultos de hoje, né? São pessoas que ainda têm dificuldade de se sentir amadas, né? Com uma necessidade de aprovação, de aceitação, né? Com uma necessidade intensa, com sede intensa disso e sem direção. Né? A infância é um momento que a gente tem que receber aquele suporte amoroso para a gente chegar na vida adulta e falar, olha, eu sou digno de ser amado, eu não preciso ficar buscando isso em pessoas, eu não preciso ficar cedendo, né? Cedendo quem eu sou em troca de aceitação, né? Eu não preciso corromper aquilo que eu acredito em prol do seu aplauso, né? E eu também sei a direção, né? Eu pensei, olha, eu ganhei ali uma direção mínima que seja, né? Eu tenho a base ali para eu começar a buscar por mim. Né? Começar a buscar por mim, começar a formar ali, solidificar os meus valores. Quando isso falta ali na infância, na adolescência, né? Chegam aqueles adultos completamente desorientados, né? Procurando, né? Ora se movendo por carência, ora ali acreditando numa coisa, acreditando em outra. Tem gente ali operando com 12 filosofias diferentes na cabeça. Né? Ora pensa com o cristianismo, ora pensa com o feminismo, ora pensa... Fica aquela bagunça ali na cabeça. Então, essas coisas elas têm que ser fornecidas ali na infância e na adolescência para que formem adultos saudáveis, né? Que consigam pensar e agir por conta própria. E se a casa é esse lugar que deveria ser de proteção e de segurança, as ruas é esse lugar que a gente conhece como de desproteção, de perigo, de maior vulnerabilidade. Vamos ver o que Ed vivenciou nesse tempo. Os meus primeiros dias foi complicado, mas depois eu fui adaptando. Comecei a sobreviver pedindo pessoas comida, pedindo dinheiro nas ruas. E aí, quando eu assustei, eu já estava invernado. Quando era frio, aí os próprios moradores de rua, nós vivíamos na base de grupos, que era para um proteger o outro. E eu comecei a fazer amizade, comecei a entrar para um grupo de moradores de rua. E nessa situação, quando tinha frio, nós enganávamos o frio com o quê? Com a bebida. Então, a cachaça era uma forma de sobrevivência, praticamente, dos moradores de rua. Para enganar fome, frio, calor, agressões. Eu sofri agressões nas ruas. Eu sempre, quando eu lembrava da minha família, me dava vontade de suicidar, dava vontade de morrer, porque a família é a base estrutural do nosso país. E quando eu lembrava da família, me dava raiva e, ao mesmo tempo, vontade de morrer. E eu lembro que eu fiz uma casinha de papelão para mim, ali na Praça da Estação, ali na área embarque e desembarque do trem de Belo Horizonte para Vitória. Eu fiz uma casinha de papelão para mim e eu dormia lá debaixo. Aí um dia veio 3 jovens da balada, da curtição, e eu estava dormindo. Eles vieram, chutaram o caixote de papelão comigo lá dentro. Eu acordei desesperado, eles pegaram garrafa de bebida, quebraram sobre a minha cabeça, me chutaram, me agrediram a ponto de eu desmaiar e eu obtive um afundamento no meu crânio. Então, quando eu voltei a si, eu já tinha perdido o meu lado esquerdo, o movimento da minha mão, o movimento da minha perna, a minha vista ficou embaçada, a minha fala, eu perdi a fala, eu fiquei mudo. Eu não lembrava quem eu era. Ali foi o meu fundo do poço, porque a minha memória, eu não sabia nem quem era o meu nome, tanto que Ed Rodrigues surgiu ali. E eu comecei a sobreviver, rastejando, mendigando. Eu não tinha mais capacidade de pedir dinheiro para as pessoas. Eu comecei a comer comida do lixo, a beber água do esgoto. O meu pior dia foi quando eu bebi água do esgoto, porque eu não sabia o que era bom, o que era ruim. Eu era igual um animal. Eu cheguei a ficar mais de 1 ano sem tomar banho. A pele do meu corpo era coalhada, toda trincada, o meu cabelo era enorme, parecia que tinha grudado chiclete nele, ficava babado, melado. Então ali eu estava no fundo do poço. Uma pessoa que saiu de casa para dar um susto na mãe, depois ele se tornou praticamente a escória da sociedade. É muito marcante o depoimento do Ed e a gente sabe que não é uma realidade de uma pessoa, de 2, são milhares de pessoas nessa realidade, nessa condição. E me marcou muito ele falar sobre a questão da adaptação. Que nos primeiros dias era uma coisa e tal, e de repente se torna uma coisa tão orgânica que às vezes você se sente que você faz parte de uma determinada família, de uma determinada
tribo, de um determinado grupo, de repente você não se vê mais naquele lugar. Então ali você vai perdendo a esperança de uma ressocialização, de uma reintegração no seu ambiente familiar, no seu ambiente de amigos, relacionamentos e tudo mais. E o que acontece com a gente? Porque a gente passa na rua e a gente olha assim e fala, meu Deus, são histórias. Com cada pessoa que você vai sentar para conversar, são histórias, são vidas. Tem pessoas que têm famílias, umas, porque quer voltar para casa, outras não querem, outra não dá certo com a família. O que acontece para a gente chegar nesse ponto? Thalita, eu tive uma oportunidade de trabalhar durante muito tempo com moradores de rua em Belo Horizonte, e as realidades são muitas. E uma característica importante que era muito trazida para a gente, que trabalhava diretamente com esse público, era quando eles diziam para a gente que vocês pararam para nos ouvir. São pessoas que a gente entende como pessoas invisíveis. A capacidade adaptativa do ser humano, ela é tanto para as coisas das benesses, das qualidades, mas também nós somos capacitados para adaptarmos para aquilo que é desafio e degradante para o nosso ser. E a gente entende que a condição de mais degradação que um ser humano pode chegar é essa situação de rua. Então a gente fica realmente assustado, fica ali admirado com essa situação de guerra, por exemplo, que nesse momento a gente está passando, e como conflitos no mundo inteiro, mas a gente olha para a nossa realidade social, é isso que eles vivem todos os dias, uma batalha diária pela sobrevivência. E são pessoas que perderam completamente toda a sua identidade, toda a sua identidade. Então, que eles clamavam e chegavam num momento de serem acolhidos e tinham uma entrega, era esse momento de escuta, onde a gente o tratava com aquele mínimo de dignidade, de olhar nos olhos e conversar. Se você ter um tempo de realmente ter ali uma ação social que é absolutamente necessária, mas dedicar também o tempo, que é o tempo de ouvir essas histórias, acolher essas histórias, isso é tão importante como o ato de você entregar alguma coisa para essa sobrevivência imediata, que é do banho, que é da comida. Como que essas pessoas sentem falta disso? Os relatos maravilhosos que a gente tem dessas pessoas ficarem completamente felizes e reconquistarem expectativas e esperanças de vida quando alguém parou para poder ouvi-los, contar suas histórias, entender o processo que os fizeram chegar nessa condição e que eles não são, como muitas pessoas o acusam, como culpados e responsáveis por estar naquela história. Culpados e são julgados como vagabundos, como pessoas que não têm ali zelo e que não têm ali uma questão de luta, de vigor para poder sair daquela própria condição. Como tem pessoas que não têm autorresponsabilidade morando em castelo também, né? Com certeza. Então, a gente precisa trabalhar essas duas perspectivas. Nesse próximo depoimento, Lucas e Guilherme, ele vai trazer para a gente essa importância da escuta e de uma fala positiva. Vamos ver. Eu lembro que eu estava bebendo água do esgoto assim, no ponto de ônibus, as pessoas olhavam e falavam, tadinho, coitado desse moço, como pode o nosso país, a pessoa está bebendo água do esgoto, mas ninguém teve a capacidade de falar, moço, você está com sede, deixa eu comprar um copo de água para você beber, ou deixa eu ali pedir uma água. As pessoas preferem apontar o dedo e falar, tadinho, coitado, né? Mas um dia teve um jovem que falou do amor de Deus para mim, a importância, né, de sempre alguém fazer o ID. Ele falou do amor de Deus para mim, eu não gostava de crente, eu odiava, eu era de outra religião, e ele me ajudou a sair das ruas, sabe? Mas eu já tinha ouvido outras pessoas falarem de Cristo, tentando me ajudar, mas eu nunca quis. Mas depois que eu estava no fundo do poço de verdade, eu acabei aceitando a ajuda, ele me ajudou, saí das ruas, voltei para minha casa. Quando eu voltei para minha casa, eu não sabia que a minha mãe estava me procurando, eu não sabia que na mente da minha mãe eu tinha ido embora para fora do país, arrumar um emprego. Então, assim, ali começou a minha trajetória de vida. Eu voltei inválido, mudo, mas devido àquele jovem ter me ajudado, eu não lembro da face dele quem foi, eu fui procurar uma igreja. E quando eu comecei a frequentar na igreja, aí o quadro da minha vida mudou. Então existe algo na nossa vida que é o natural, que é o que nós devemos que fazer e caminhar, e o sobrenatural, e foi o sobrenatural que fez eu falar, hoje que nem eu falo, caminho, tem o movimento das minhas mãos perfeitinhas, devido a tudo isso que Deus proporcionou na minha vida, através da vida de um jovem que falou do amor de Deus, e eu acabei voltando para casa, e voltando para casa, comecei a conhecer verdadeiramente quem é Cristo. Eu nunca me imaginava me tornar cantor, eu nunca me imaginava cantando,
E Deus, ele fez isso comigo. A primeira coisa que ele me curou foi as minhas cordas vocais. E ali eu comecei a louvar dentro da igreja. E uma coisa, eu comecei ali em um local fechadinho, sem querer, sem almejar algo grande. Cristo, ele deu um boom na minha vida. A história que ele escreveu para mim é uma nova história, escrita pelo dedo de Deus mesmo, igual disse Thales. Deus, ele proporcionou algo tão grande na minha vida que eu não esperava. Através da música, eu comecei a compor. Um ex-mendigo que não tinha voz, hoje passa a ter voz. Mas isso tudo porque trajetória de vida e de pessoas que estenderam a mão de verdade. A importância de fazer aquilo que Cristo fazia, estendia a mão para as pessoas sem olhar a condição financeira ou cor de pele. Além da música, hoje eu sou um palestrante motivacional. Sou convidado por prefeituras para dar palestra em escolas pelo Brasil e fora do país também. Eu abordo temas como abuso sexual da criança e adolescente, bullying, depressão, traumas familiares, que é o que eu senti na pele, o trauma familiar. Você falou sobre a questão de não ter uma identidade, né? Então, ele viveu o processo do resgate da identidade dele e quando você tem uma identidade, você se reconhece, né? Como ele se reconheceu como filho de Deus, ele encontrou sentido para a voz dele, né? Porque muitas vezes a gente fica em muitos embates, em muitas vozes, em muita discussão e fala muita coisa justamente por a gente não saber quem a gente é, né? Então, o verbalizar é tão hemorrágico, né? Ele está muito mais a ver com o que eu preciso que alguém me fale sobre quem eu sou e ele mostra essa serenidade que hoje ele usa isso para inspirar outros jovens e adolescentes por aí, né? Thalita, você imagina que experiência extraordinária que esse homem passou, que ele viu os extremos, né, de todo ser humano. Aquele ser humano que o castigou de forma completamente injusta, da violência extrema, jovens ali, talvez ali sob efeito de alguma substância, e que por nada, absolutamente agrediram ele e por sorte não morreu. E você imagina que da mesma proporção, ele em estado de degradação, outro ser humano da mesma forma estende a mão, acolhe e dá para ele a coisa mais maravilhosa que é uma esperança de vida. Entender que aquela esperança ela é alcançável por ele, era acessível a ele. E ele acredita nisso e ele toma essa experiência como algo que fez ele fazer exatamente o caminho de volta. Você imagina que ele tinha construído na mente dele aquela história do abandono da mãe e mal sabia ele que a mãe o procurava. Olha que coisa maravilhosa. Como filho pródigo, Como né? filho pródigo, e ele tinha um entendimento exatamente o contrário. Eu saí de casa e aquela coisa estava ali completamente desconfigurada e não tem retorno isso. Quantas histórias dessas a gente ouviu? As pessoas que acreditavam que aquilo ali estava completamente determinado a nunca mais acontecer, nunca mais haver um reencontro, e ali estava uma estrutura pronta para recebê-lo. Isso foi o primeiro ponto, né, onde ele faz um resgate, e que maravilha ele ter tomado decisões a partir das experiências tão destrutivas que ele teve na vida, de encontros positivos, e que puderam reverter todo esse quadro e toda essa condição. Mas a gente não precisa desses extremos, né, Thalita? As pessoas que estão aí assistindo a gente, muitas delas, o fundo do poço para esses jovens foi tomar água de esgoto. O fundo de poço para uma série de pessoas que estão aqui no Vendo e para a nossa própria vida, não precisa ser isso. Muitas vezes não é dentro da realidade que a gente tem. Mas a gente chega muitas vezes em situações que a gente olha, meu Deus, eu estou no fundo do poço. Mas é interessante que às vezes o mesmo caminho pode acontecer com a gente. Uma pessoa que vai estender a mão, algo que você vai ouvir, aquilo que te sopra um fôlego de esperança novamente e que te faz tomar um caminho reverso de onde você partiu. E no fundo do poço só tem dois caminhos, né? Ou é cavar mais e acabar de se colocar ali naquela situação, ou é realmente aceitar essa ajuda, aceitar esse apoio, um olhar, uma escuta, uma leitura bíblica, algo que aconteceu, a gente escuta cada história aqui que acontece, né? E um dos depoimentos dele, o anterior, ele fala sobre ele não sabia mais o que era bom e o que era ruim, né? A gente realmente perder essa referência do que é bom e do que é ruim. Ele deixa isso muito claro e deixa também para a gente, como um bom palestrante motivacional que ele deixa também para a gente um recado muito especial. Vamos conferir. Eu já quero iniciar dizendo que você é um bom motivo para viver. Sabe por quê? Você não precisa ser um ex-mendigo, um ex e coisa ruim, não. Basta você estar do jeito que você está, olhar para quem está ao seu redor, mudar a forma de você pensar, abraçar o mundo. Eu tenho o costume de dizer que o mundo precisa mais de amor, precisa dar mais valor, um abraço de um amigo, um aperto de mão, um sorriso de um amigo faz bem para o coração. Eu quero dizer para quem está nos assistindo agora,
Não desista dos seus sonhos, dos seus objetivos, porque enquanto houver vida, há esperança. Nós sempre queremos desistir, sempre queremos reclamar, olhamos muito para a vida das outras pessoas, nós temos que olhar a nossa. O nosso futuro, quem fazemos é nós. O livre-arbítrio ninguém interfere, tem Deus, Ele deixou para nós. Então, se você quer um futuro glorioso, vá em busca que você vai ter um futuro glorioso. Só depende de você. Nós não nascemos sabendo andar, nós aprendemos. Então, tudo nessa vida você pode aprender e conquistar o seu objetivo. Milagre sou eu, e eu sou um milagre. Milagre sou eu, e eu sou um milagre. Nós somos um milagre diante do Senhor Jesus. É tão interessante, porque a gente fica imaginando, né? Eu sou muito visual, então ele vai falando e eu ficava imaginando ali a situação dele, né? De uma situação assim tão degradante, como ele mesmo coloca ali, que a gente não precisa viver. Você tinha acabado de dizer isso, que a gente não precisa estar necessariamente nesse fundo do poço. Ele se entende ali numa perspectiva totalmente nova, porque a palavra diz, né, deixa isso claro para nós, que se os nossos olhos forem bons, tudo vai ser. Então, o mundo não é do jeito que ele é, o mundo é do jeito que a gente vê, né? Então, é nessa perspectiva. Não é uma coisa romântica, é uma coisa bíblica. É você olhar para aquela situação e falar assim, nossa, eu estou mesmo na situação, eu estou feio, eu estou esquisito, eu estou meio atrapalhado, tem pecado, tem não sei o que, mas como é que eu vou refazer essa história, né? E eu queria que vocês deixassem um norte para essa pessoa hoje. Que às vezes ela não está numa situação como essa, mas ela precisa de um psicólogo, ela precisa de um terapeuta, ela precisa buscar uma medicação, um médico que vai cuidar dela, um grupo de interação, né, social, um grupo de uma ação social realmente, alguma coisa, né? Porque eu acho que nós somos enganados o tempo todo. Você fala muito sobre isso, né, doutor Lucas? E às vezes a pessoa vê algo bom chegando para ela, mas ela está tão acostumada a ter uma visão corrompida pelo que é mal, que ela não consegue receber. E eu sei que hoje Deus quer realmente fazer isso com a gente, né? Para receber o bom. E como fazer isso? Thalita, olha que bacana que a gente não acredita, né, que as coisas acontecem de forma à toa ou de forma sem propósito, né? A gente entende que os momentos são adequados e oportunos para cada um de nós. Muitas pessoas podem estar assistindo esse vídeo nesse exato momento e essa pessoa vai ser o motivador e o gatilho para aquelas pessoas olharem e falarem assim, meu Deus do céu, a minha situação, às vezes ela é muito melhor e muito mais, menos grave do que essa pessoa passou, e se teve essa oportunidade para ela, por que não vai ter para mim? Parte de um princípio, de um movimento, de uma atitude, de uma mudança de um pensamento com relação a gente. É claro que quando eu estou numa situação tão degradada, eu vou precisar de alguém. Eu preciso de alguém que possa chegar naquele momento e me acolher e dar aquele primeiro empurrão para eu sair daquele estado de inércia. Isso é importante a gente parar de acusar, como ele falou, assim, não adianta, quantas pessoas foram lá e ficaram falando de um evangelho muitas vezes, que é correto, que é adequado, evidente, mas alguém foi lá, falou e fez, e foi lá e agiu, e deu aquele primeiro passo com relação à vida dele. Eu entendo que nós somos responsáveis por isso, de ver pessoas que estão em completa condição de não dar conta e fazer algo nesse primeiro momento, até que a pessoa dê conta de ter esse primeiro fôlego e essas primeiras atitudes. Eu gosto muito de dizer, Thalita, que são pequenos, absolutamente pequenos passos que provocam as mudanças que a gente precisa. Não precisa eu sair da condição do nada e me tornar um esportista. Não, eu calço meu tênis e vou fazer uma caminhada de 1 quarteirão. Uau! E eu já saí do nada. E aquilo já foi muito grande e precisa ser celebrado por mim. Verdade. E essas coisas vão realmente provocando um efeito positivo, um efeito contínuo, que nem todo dia é igual. Outro dia eu desanimo, mas outro dia eu me animo novamente. E outro dia são 2 quarteirões. E outros dias são 2 quarteirões, essa coisa vai acontecendo. Não tem uma receita pronta para isso, não tem. E quando eu percebo que existe um conjunto de sintomas tão graves, eu preciso sim de pedir ajuda, e que muitas vezes é bem-vindo a ajuda do psiquiatra, uma ajuda medicamentosa, um processo terapêutico, redes de apoio e acolhimento que vão estar ao meu redor, para eu poder dar conta de viver esse primeiro processo. E tem pessoas ali, né, essa questão da psiquiatria, da medicação, tem gente esperando assim, a ajuda ela tem que ser uma coisa, de grande monta, né? Tem que ser um milagre, tem que ser, e às vezes o milagre é ali, né? A aceitação da medicação, né? A aceitação do tratamento, né? A sujeição ali a um tratamento. Então tem gente
perdido na vida e não sabe por onde começa, né? Começa se orientando com alguém, né? Escolhendo um bom profissional, né? Pedindo a Deus não para que a transformação seja um milagre, né? Mas que te oriente, né? Que use um profissional para te ajudar. Né? Do mesmo jeito que essa adaptação, ele chegou no fundo do poço, mas teve um passo inicial, né? Às vezes a gente olha para as grandes figuras ali e fala, meu Deus, mas é inacessível para mim, eu não consigo nem imaginar, né? Do jeito que eu não consigo nem imaginar também como é que era estar, né? Bebendo água da poça. Então, é pequenos passos, né? A gente pode dar pequenos passos para baixo, mas a gente pode dar pequenos passos para cima, né? A gente pode começar fazendo aquela oração que a gente esquece, agradecendo aquele alimento, né? A gente pode começar se fortalecendo na fé com pequenos passos, né? Não precisa virar um guerreiro da fé do dia para a noite. Eu começo fazendo uma oração, agradeço o almoço, uma oração de dormir, rapidinho, qualquer coisa, né? Para quem não está acostumado. E dali as coisas vão acontecendo, né? Dali as coisas vão se transformando, né? Do mesmo jeito que pessoas falaram para ele do Evangelho, né? Mas Deus fluiu através daquele rapaz que várias pessoas falaram, né? Mas ali foi o amor de Deus manifestando através daquele rapaz a nossa luta é para que sejamos essas pessoas também, né? Para que Deus flua através de nós. Amém. E é interessante que se a palavra diz, né, que a graça dele nos basta e o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, isso quer dizer que se você está muito fraca, muito fraco hoje, você está num excelente dia para viver um grande milagre. É um milagre e você também é e pode experimentar isso, um renovo em Deus. Em algumas curas, Deus fez assim diante, né, assim, de situações muito específicas e rápidas, mas algumas Jesus operou no secreto. Talvez você olhe e fale assim, eu não tenho ninguém por mim. Jesus é por você. Ele está com você e Ele anseia te curar. Então, que ao perguntar para você o que você quer que eu te faça, que você responda a essa pergunta de Jesus com um belo sim. Um belo sim. Sim, Senhor, eu quero ser curado. Muito obrigada, Guilherme. Obrigada, Dr. Lucas. Obrigado. É sempre uma honra receber vocês. E fica com esse lembrete dessa mensagem tão poderosa que o Ed deixou para a gente hoje. Objetivo. Milagre sou eu, e eu sou um milagre. Milagre sou eu, e eu sou um milagre.